Seja muito bem-vindo ao novo plano de jogo. Eu sou o Rodrigo Spínola e eu vou te acompanhar nessa jornada porque o jogo é o mesmo, as regras mudaram e a gente precisa adaptar os nossos negócios para vender mais nesses novos tempos. E o tema de hoje é sobre criação de oferta. Tem muita gente que me pergunta e que fala assim: poxa, Rodrigo, beleza, eu vejo muita coisa aí sobre marketing, sobre vendas, mas eu vejo pouca coisa sobre como criar de fato uma oferta, como comunicar o valor do meu produto. E hoje eu vou mostrar para vocês o que de todos os estudos que eu já fiz, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já apliquei nos meus negócios, o que mais faz sentido e o que mais funcionou em termos de pensar uma oferta de forma a comunicar o maior valor possível para o cliente. Eu vou falar para vocês do que eu chamo de equação de valor, equação para criar uma oferta irresistível e fazer os seus clientes, desde a comunicação do seu produto, desde a comunicação do que você faz, eles já entenderem que é algo diferente, que é algo que eles precisam e que é algo que eles querem comprar. Igual eu sempre falo, a gente vive numa época hoje em que cada vez menos a gente tem que vender e cada vez mais a gente tem que fazer o nosso cliente querer comprar. Isso começa desde a oferta. Por isso que a maioria das pessoas que chegam para mim falando que tem um problema de vendas quase nunca é um problema de vendas. Você dá 2 passinhos para trás, você vai ver muitos problemas na área do marketing, muitos problemas na área da oferta daquela empresa. Porque quando você resolve a oferta, e o objetivo de uma oferta bem feita é você fazer ela tão irresistível que o cliente ele se sinta meio burro de dizer não, basicamente é isso. Vender é fácil. Você tem uma oferta muito bem feita, você tem ali um marketing que sabe comunicar aquela oferta para o cliente certo, na hora de vender é muito tranquilo. O cliente já quer comprar. Então, as melhores empresas, todas elas fazem isso. Esse mesmo processinho. Não é um processo complexo, é um processo muito simples e tem 4 fatores dentro de uma boa oferta que você precisa prestar atenção para você não errar a mão e para você não esquecer e entender como que o seu cliente ele percebe valor. Esses 4 fatores são os seguintes. Primeiro, é o resultado que você quer alcançar com a sua oferta, ou seja, qual é o objetivo final do seu cliente. Ele está no ponto A, ele vai para o ponto B. O que é esse ponto B? Qual é a mudança que vai ter na vida dele? Isso serve tanto para um produto, serve para um serviço. Toda empresa tem isso aqui. Isso normalmente vai ser a resolução de uma dor ou vai ser a resolução de algum desejo daquele cliente. Você tem que entender e ter muita clareza do que é esse caminho que ele vai trilhar ali do ponto A para o ponto B. Qual é o resultado final. Segundo fator de uma boa oferta, além de você ter o resultado final, é a probabilidade do cliente alcançar esse resultado final. Uma coisa é você prometer uma coisa, outra coisa é você entregar e o cliente ter a percepção de, opa, a chance de eu conseguir isso daí é muito grande. Terceiro fator é o esforço que o cliente vai ter que empregar até chegar nesse resultado. E o quarto fator é o tempo até ele ter esse resultado. Os 2 primeiros fatores, tanto o resultado quanto a probabilidade de ele alcançar esse resultado, quanto maiores, ou seja, quanto maior for o resultado final que você promete para o seu cliente, quanto maior for a chance dele alcançar esse resultado, mais valor ele percebe na sua oferta. E os outros 2 fatores, quanto maior for o tempo até ele alcançar esse resultado e quanto maior for o esforço até ele alcançar esse resultado, menos valor ele vê na sua oferta. Um exemplo clássico disso daqui, né? Isso vem de um livro lá dos Estados Unidos chamado 100 Million Dollar Offers, né? As ofertas de 100 milhões de dólares, do Alex Hormozi, e ele dá um exemplo que é muito legal. Basicamente você vai analisar um plano de academia, uma mensalidade na academia, com uma cirurgia bariátrica. Né? Vamos pensar, sei lá, uma cirurgia plástica, sei lá o que é. O objetivo é emagrecer. Ok, você tem um plano na academia, você tem a cirurgia. Então o objetivo é o mesmo, o resultado final é o mesmo. Eu quero emagrecer. Qual é a probabilidade de eu alcançar esse resultado indo na academia? Ela é baixa, porque se você olhar todo mundo que vai na academia e que alcança o resultado, é só uma galerinha que alcança aquele resultado. Se eu olho para quem já fez a cirurgia, todo mundo alcançou o resultado, então é praticamente 100%. Ou seja, o valor da cirurgia já foi nas alturas. Vamos olhar para o tempo. Quanto tempo eu vou gastar na academia até eu atingir o resultado que eu quero? Provavelmente muito tempo. E quanto tempo é na cirurgia? É pouco tempo, é muito rápido. Então, o valor da cirurgia vai lá para cima. Qual o esforço que eu vou ter na academia? Bastante esforço. E na cirurgia? Praticamente nenhum esforço. Então, o valor da cirurgia
vai lá para cima. Por isso que é muito mais caro você fazer essa cirurgia do que você fazer um plano de academia. Não dá para você cobrar a mesma coisa. O cliente ele percebe valores aqui completamente diferentes por conta desta equação de valor. E isso se aplica do seu negócio. Você tem que entender do seu negócio qual é o objetivo final do seu cliente, como que você comunica isso para ele, qual é a chance que esse cliente percebe que ele tem de alcançar esse resultado, quanto tempo ele percebe que ele vai ter que despender e qual é o esforço que ele entende que ele vai ter que despender até ele alcançar isso que você prometeu. Isso vai dizer se a sua oferta é uma oferta muito boa, uma oferta irresistível ou não. A maioria das empresas, elas nem prestam atenção nisso, elas pulam essa parte. Fazem o produto e dizem, vamos fazer marketing agora. Oi, peraí, pensa na oferta um pouco primeiro, pensa como que você vai comunicar isso aqui, como que você vai envelopar isso e mostrar para o seu cliente que ele vai ter um resultado final relevante na vida dele, resolvendo uma dor, resolvendo um desejo, que a chance dele alcançar isso é muito grande, você mostra isso com prova, você mostra isso mostrando o que você já fez na vida de outros clientes semelhantes a ele, aí ele começa a ter essa comparação e falar, opa, você fez na vida daquele ali, então, e eu estava na mesma situação, então pode ser que aconteça comigo também. A percepção dele começa a aumentar, ele começa a dar mais valor para sua oferta, mostrando para ele que o tempo até ele alcançar vai ser o menor e que o esforço para ele alcançar vai ser o menor. Com isso, você aumenta a percepção de valor, com isso você pode cobrar mais. Olha só. Só que tem um monte de empresa que pula essa parte, isso é coisa de maluco. Por isso que sempre quando eu vou falar de vendas com algum empreendedor, com alguma empresa, eu volto desde o começo. Vamos primeiro para a oferta. Porque se você resolver isso daqui da oferta, que não é difícil, é fácil de resolver, você facilita as vendas lá na frente. Porque fica muito mais fácil. Você começa a vender um produto diferenciado, porque você mudou a comunicação na oferta. Às vezes você não mudou nem o produto, você mudou a comunicação. É a forma como você comunica isso para o cliente. E aí, para vender fica mais fácil. Para eu fazer marketing fica muito mais tranquilo, porque é só eu encontrar as pessoas que estão realmente buscando isso daqui. Se a gente entende que a gente está nesse ecossistema onde as pessoas buscam empresas, não são mais as empresas que buscam as pessoas, como que eu preparo a minha empresa para atrair essas pessoas e comunicar para elas que eu tenho essa oferta que vale muito mais. E aqui uma outra coisa que as pessoas entendem errado. Elas acham que é ruim eu ter uma percepção de valor muito mais alta, porque o cliente ele vai ter que pagar mais. Então você já começa a tomar uma decisão com o bolso do cliente, você já começa a falar assim, não, eu quero que ele pague menos. Se você for nessa de querer que o seu cliente pague cada vez menos, você entra numa corrida que vai para o fundo do poço. É todo mundo vendendo por menos, acabou. Não tem empresa que se sustente. Você tem que se diferenciar vendendo mais caro. Você tem que se diferenciar pegando um produto e acrescentando fatores a ele que façam com que o seu cliente perceba mais valor e queira pagar mais caro para ter o que você entrega, por conta da sua comunicação, da sua consistência, da forma como você gera e trabalha a confiança do seu cliente, como você mostra para ele que outros clientes tiveram resultados parecidos. Tudo isso parte da oferta. Tudo isso parte dessa equação de eu ter um resultado muito claro. Isso já mostra para o meu cliente que eu entendo o que ele está passando e que eu entendo para onde ele quer ir. Que eu mostre para ele que a probabilidade dele alcançar isso é muito grande, mostrando outros casos parecidos. Que eu mostre para ele que o tempo e o esforço dele vão ser diminuídos porque eu estou trabalhando para que ele alcance esse resultado. Esse é o papel de toda empresa. Esse é o papel de todo negócio, esse é o papel de todo produto, esse é o papel de todo serviço. É mostrar esses fatores para os clientes. E aí fica muito mais fácil você entender, opa, agora eu vou fazer, onde que eu tenho que focar o meu marketing? Nesses fatores. O meu marketing basicamente é mostrar para os meus clientes estes fatores. Para que o meu cliente queira aprender um pouco mais sobre a minha empresa, sobre o meu produto, sobre o meu ecossistema. Para que o meu cliente queira comprar de mim. E não para que eu tenha que ficar martelando e tentando vender para tudo que é cliente. Porque se o meu cliente vem comprar de mim e ao comprar ele tem uma boa experiência, eu aumento a confiança daquele cliente. Esse cliente ele sai de ser só um cliente, ele começa a se tornar um vendedor. E aí a gente entra no que eu acho que é o mais mágico de todos, que é você começar a transformar clientes em vendedores. É você abrir mão da sua força de vendas para você fazer com que os clientes te paguem para vender o seu produto, porque eles vão falar tão bem que o seu negócio começa
a rodar. E aí, um cliente passa a confiança para outro, e um cliente passa a confiança para outro. E o seu produto começa a rodar de boca em boca, sua empresa começa a rodar de boca em boca, seu serviço começa a rodar, porque um está falando pro outro, e aí você gera confiança de um jeito muito mais fácil. O seu marketing de repente começa a fluir, de repente você começa a ter mais cliente do que você consegue atender, porque você gera confiança e você comunica tudo isso por meio de uma oferta muito bem construída. Então esses são os princípios de uma boa oferta. A gente está agora no finalzinho de 2024, 2025 entrando. Esse é o fator que muda o jogo. Você trabalhando uma boa oferta, trabalhando um bom marketing, sabendo vender para os clientes que já querem comprar de você e sabendo trabalhar isso, uma vez que o cliente entrou para o seu ecossistema, entrou dentro do seu negócio. Você saber trabalhar aquele cliente para que ele venda para outros clientes. Você pega um negócio que nem tem receita recorrente e consegue fazer com que ele tenha características de negócios com receitas recorrentes. Porque você começa a ter previsibilidade, você começa a saber que, todo cliente que entra aqui, a experiência dele é tão boa, porque eu estou comunicando desde a minha oferta, que eu já sei que ele vai trazer um outro em algum momento. Então os clientes começam a se multiplicar. Basicamente é o sonho de todo empreendedor, é ter um negócio desse. Só que hoje isso é possível. Só que muitos deles não sabem. E é por isso que a gente está aqui, para falar um pouco mais sobre isso, porque não é difícil. É muito mais simples do que você imagina. E por hoje, basicamente, é isso. Você tem que entender que a oferta, ela é importante e a oferta, ela tem esses 4 fatores, que a gente vai explorar no detalhe, vamos trazer exemplo, vamos trazer um monte de coisa nos próximos episódios. Então me acompanha nas redes sociais, que eu falo também diariamente sobre esses assuntos, porque, basicamente, esse é o novo plano de jogo. O jogo é o mesmo, as regras mudaram, a gente precisa se adaptar, porque o mundo tá mudando e a gente não vai ficar para trás, né? Valeu, sou o Rodrigo Spínola, te vejo no próximo episódio. Falou!